Fala galera, eu sou Magrelo e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de história de personagens de Mortal Kombat. Eu não vou focar meu canal inteiramente nisso, né? Porque uma hora acaba e eu teria que fazer vídeos novos, né? Mas eu pretendo também trazer vídeos de gameplay, vídeos de jogos também, né? Pode ser no Roblox mesmo, ou pode ser qualquer outro jogo aí, né? Isso se eu resolver esse pequeno probleminha aqui eu tenho no YouTube. Mas bom, a história do personagem que eu irei contar hoje é Liu Kang. Pois é, depois de contar a história do Scorpion e dos dois Sub-Zeros, né, que são os personagens mais famosos dessa franquia, finalmente eu irei falar, né, da história do protagonista dessa franquia. Engraçado, os caras conseguem fazer mais sucesso do que o Prota, mano. Na moral. Mas eu não culpo, né? Scorpion e Sub-Zero são os verdadeiros protagonistas dessa franquia. Mas enfim. Tanto é que o Liu Kang só foi ter alguma relevância no Mortal Kombat 11. Me perdoem, gente, mas é a verdade. Mas tipo assim, vamos lá. A história começa em Mortal Kombat 1. Liu Kang era convocado, né? O guerreiro da Terra que foi escolhido pelo Raiden para lutar pelo plano terreno. Antes do Liu Kang, existia um campeão chamado o Grande Kung Lao, que participou do torneio, mas acabou sendo morto pelo Shang Tsung. Esse Grande Kung Lao não é aquele Kung Lao do chapéu. Tem o mesmo nome, mas são personagens diferentes, né? Bom, o Liu Kang, ele participa do torneio, né? Tem ali o momento de treinamento dele e tal. Ele participa do torneio e ele derrota o Shang Tsung. Ele derrota o Shang Tsung. Ele derrota o Goro e o Shang Tsung, sendo bem breve na história, né? É o padrão da época. O personagem vai lá, luta e vence do vilão principal. No segundo jogo, o Liu Kang já aparece com visual totalmente novo, já que no primeiro ele era mais parecido com Bruce Lee, né? Totalmente inspirado no lutador. Mas no segundo jogo ele já aparecia com calção e uma faixa vermelha na cabeça, que acabou virando a sua marca registrada. Muitos acreditam que a faixa vermelha na cabeça faz uma referência a Ryu, personagem de Street Fighter. Bom, voltando para a história, o Liu Kang ele participa do torneio, né? Na verdade, antes tem uma invasão na Terra e o Raiden ele recebe uma proposta de aceitar o torneio do Shao Kahn ou eles iam continuar invadindo a Terra. Então o Raiden aceita e eles participam do torneio. No meio dessa bagunça, Liu Kang acaba conhecendo Kitana, a filha adotiva do Shao Kahn, e eles acabam se apaixonando. Mano, o cara foi logo dar em cima da filha do capeta, tá ligado? A filha do chefão da parada. Bom, e torneio vai, torneio vem. Liu Kang luta contra Shang Tsung pela segunda vez, mas o Shang Tsung ele tá muito mais forte, muito mais poderoso, né? Já que ele tinha recebido almas do Shao Kahn, então ele estava mais jovem e o Liu Kang ele derrota o Shang Tsung mesmo assim. Eu posso trazer a história do Shang Tsung também, eu acho esse personagem muito interessante. O Shang Tsung é derrotado, Kintaro luta contra o Kung Lao e Kintaro é derrotado. Liu Kang luta contra o Shao Kahn e a luta é difícil, mas o Liu Kang consegue derrotar o vilão, virando o campeão do torneio pela segunda vez. Aí o Shao Kahn não aceita a derrota, então logo no jogo seguinte o Shao Kahn começa a invadir a Terra, fundindo os reinos forçadamente, ou seja, a Terra estava começando a se misturar com a Exoterra, que é a Terra do Shao Kahn. Contexto aqui é o seguinte: o torneio do Shao Kahn, ou melhor, o torneio do Mortal Kombat serve para ninguém fundir e misturar os reinos livremente, tá ligado? Porque, peraí, eu me esqueci aqui.
Se misturasse todos os reinos livremente, um ser conhecido como um ser ou o primeiro ser ia ressurgir. Então, para a pessoa poder misturar os reinos, teria que vencer um torneio 10 vezes, que no caso seria Mortal Kombat, tá ligado? E o Shao Kahn, ele simplesmente resolveu misturar a Terra com a Terra dele, sem ter ganho os 10 Mortal Kombat. E isso vai ter uma consequência lá na frente. Então, muitas coisas acontecem. Liu Kang começa a lutar e enfrentar vários inimigos. Ele luta contra o Shang Tsung, que estava muito mais poderoso, e mesmo assim o Liu Kang consegue derrotar ele. Mas a força e o roteiro do protagonista vai acabar, né? Já que Mortal Kombat na era antiga, na primeira linha do tempo, era mais ousado. Então ele se reúne com a galera e vai até o castelo do Shao Kahn. E a Kitana, ela tem a sua mãe de volta, a rainha Sindel, já que o Shao Kahn tinha revivido ela com a ajuda do Shang Tsung. Então o Shao Kahn vê, o Liu Kang vê o Shao Kahn dando uma surra brutal no Kung Lao, e acreditando que seu amigo tinha morrido, o Liu Kang é atingido por uma fúria e ele começa a descer a porrada no Shao Kahn. E lembra que eu disse que teria uma consequência? Com Shao Kahn fundindo os mundos sem ter ganhos das Mortal Kombat? Pois é, ele é punido pelos deuses ancestrais e todas as almas que ele tinha absorvido acabam saindo, matando Shao Kahn aparentemente. Então, Mortal Kombat 3 acaba. Em Mortal Kombat 4, Quan Chi, com a ajuda de Shinnok, ou melhor, Shinnok, com a ajuda de Quan Chi, acaba escapando do inferno, e o Liu Kang, ele tem seu momento de glória. Aqui, eu acredito que o roteiro literalmente ajudou muito o Liu Kang, porque ele conseguiu derrotar o Shinnok. Ele é atraído pela Tanya, a personagem que apareceu em Mortal Kombat 4, porém ela acaba levando ele para o Shinnok. Porém, o Shinnok tenta matar ele, só que ele estava sem o amuleto, porque o Quan Chi tinha enganado ele. Então o Liu Kang consegue derrotar o Shinnok. Assim, cara, eu sei que o Shinnok sem o amuleto, no mundo que não é o dele, ele fica mais fraco mesmo, tá? O Shinnok, vilão do Mortal Kombat 4 e Mortal Kombat X. Só que, mano, o Shinnok, ele ainda é um deus ancestral, velho. Ele deveria ser minimamente bem poderoso. Mais poderoso do que o próprio Shao Kahn, até. Por essa narrativa faz o personagem parecer bucha, tá ligado? Mas, enfim, o Quan Chi escapa, mas acaba sendo pego pelo Scorpion. E Mortal Kombat é finalizado. A Kitana chama ele pra se casar com ela, tá ligado? Pra eles reinarem juntos. Mas como o Liu Kang é cabaço, né? O negócio dele só é treinar e sair na mão com o macho. Então, ele resolveu continuar treinando. Aqui a merda começa. Mortal Kombat Deadly Alliance. Mortal Kombat Deadly Alliance. Aqui Mortal Kombat mostra a sua maior ousadia, pois Quan Chi e Shang Tsung formam uma aliança e acabam assassinando o Liu Kang. É isso mesmo, o protagonista morreu. Mano, raramente tu vê isso nos jogos. Mortal Kombat, que sempre costumava, né, fazer o Liu Kang vencer de personagens como Shao Kahn ou Shinnok, agora estava morto. Mas a história de Liu Kang não acabou aqui, pelo menos não na primeira linha do tempo. Então Raiden, no jogo posterior, que estava corrompido por causa da punição dos deuses ancestrais por ter se autodestruído na luta contra o Onaga, Liu Kang é revivido como zumbi em Mortal Kombat Deception. É por isso que ele tem aquela aparência bizarra lá. Ele sai matando várias pessoas porque ele estava descontrolado. Mas a alma de Liu Kang estava com Ermac. E a alma do Liu Kang ajuda o Ermac a libertar a galera que estava sendo controlada pelo Onaga.
o Rei Dragão, que era o vilão principal de Deception. Em Mortal Kombat Armageddon, o Liu Kang não tem muita relevância assim, já que ele nem sequer era mais o protagonista daquele game. Porém, ele aparece na pirâmide lutando contra o Shang Tsung e, de alguma forma misteriosa, o Liu Kang ele mata o Shang Tsung pregando as correntes no ombro dele. E assim acaba a história do Liu Kang em Mortal Kombat Armageddon, de um herói glorioso para um zumbi. Mas essa história ficou muito grande, né? Pois é, indo para a segunda linha do tempo, Raiden retorna. Aqui a história é exatamente igual como na primeira linha do tempo. A diferença é que muitos personagens morrem, inclusive Kitana, que era o interesse amoroso do protagonista. Então, o Liu Kang fica puto com Raiden e em um momento do jogo ele tenta matar o Deus do Trovão, mas o Raiden se defende. Só que como o Raiden é um deus, o Liu Kang acaba morrendo, mas ele acaba sendo ressuscitado como um espectro. Agora de protagonista, vencedor de torneio, Liu Kang agora virou o capacho do vilão. Vergonhoso, sim. Porém, aqui não seria o seu ápice. Liu Kang, ele aparece várias vezes e não vale muito a pena comentar sobre ele, porque o Liu Kang, ele é feito de bucha nesse jogo. Sério, ele apanha até do Jax. Eu não tô dizendo que o Jax é fraco, tá? Mas pô, meu irmão, é o Liu Kang. O cara derrotou o fucking Shao Kahn. Então, eles invadem o plano terreno pra tentar fazer o Shinnok corromper o Jinsei, que é o bagulho lá da Terra, fazendo ele assumir aquela forma bizarra, mas não dá certo. O Shinnok é derrotado e o Liu Kang volta. E no começo de Mortal Kombat 11, Liu Kang já mostra a sua maior relevância como um grande vilão, já que suas ações acabam causando a morte de Sonya Blade. Então a crônica funde as linhas do tempo, trazendo personagens do passado de volta. Aqui a história vai ficar mais difícil de contar, porque tem dois Liu Kangs. Mas eu vou focar um pouco no Liu Kang do bem aqui, porque durante o jogo o Liu Kang do mal, ele é só mais um capacho da crônica. Então não vale falar muito a pena sobre ele. Então o Liu Kang ele se junta com a galera e entra, né, junto com Kung Lao pro templo dos monges. Eles vê todo mundo morto lá. Eles encontram com o Scorpion, com a Jade, Spectre, e eles acabam encontrando as versões corrompidas deles. Eles vencem, mas acabam sendo derrotados por Giras, o servo da crônica. Então ele é deixado lá pela própria crônica. Durante o jogo, o Liu Kang tem um diálogo muito interessante com a crônica. No caso, o Liu Kang espectro, o Liu Kang vilão, onde a crônica revela que foi ela que amaldiçoou o Shang Tsung, fazendo ele envelhecer rápido e assim ele conseguindo mais almas para o poder dela. Liu Kang fica surpreso com isso e mesmo assim ele continua servindo ela. Mano, eu sei que o Liu Kang ele é um espectro do mal, mas pô, o cara sabe que a crônica criou o maior inimigo dele e mesmo assim ele continua seguindo ela. Sério, mano, jegue total esse Liu Kang. O vídeo tá ficando muito grande, então essa história vai continuar em uma parte 2.